O choro angustiante da pequena garotinha ecoava pelos corredores frios do hospital, cada soluço uma agulha de desespero que parecia perfurar os corações de todos que a ouviam. Seus olhos grandes e cheios de súplica se voltavam para a doutora Raquel enquanto ela implorava. Eu não quero ir com ele. Por favor, não deixe ele me levar. Ao lado, o padrasto, um homem de olhar furtivo e sombrio, aguardava impaciente. Raquel, uma médica experiente na ala pediátrica, jamais havia presenciado uma súplica tão carregada de angústia. Sua intuição gritava que algo terrível estava acontecendo. Eu quero ficar aqui. Eu não quero ir embora com ele. A menina continuava, sua voz transbordando desespero. Ela se agarrava à doutora Raquel, como se sua vida dependesse disso, seus olhos pedindo proteção contra uma ameaça invisível, mas aterradora. Sentindo a urgência na voz da criança, Raquel decidiu agir. Com discrição, ela seguiu o padrasto e a menina até a casa deles. Quando chegou ao local, o que encontrou a deixou aterrorizada. Raquel era uma presença constante e reconfortante na movimentada ala pediátrica de um grande hospital público. Reconhecida por sua dedicação incansável e profunda empatia pelos pequenos pacientes, frequentemente ultrapassava seu turno de 9 horas para atender emergências e oferecer consolo. Suas manhãs começavam com rondas nos quartos das crianças internadas, avaliando seu progresso, ajustando tratamentos, revisando exames e coordenando as altas. Ela mantinha uma amizade sólida com o Dr. Afonso, diretor do Departamento de Pediatria e renomado especialista em pneumopatias congênitas. Quando não estava realizando cirurgias, Afonso se dedicava a pesquisas na área. Apesar das agendas lotadas de ambos, sempre encontravam momentos para se atualizar, seja em almoços rápidos nos restaurantes próximos ou durante as pausas para o café. Afonso admirava Raquel desde os tempos da faculdade, quando foi seu professor. Ambos compartilhavam uma grande paixão pela pediatria, mas suas agendas raramente permitiam encontros fora do hospital. Raquel, no próximo mês haverá uma conferência sobre pneumopatias congênitas, anunciou Afonso um dia, incentivando-a a participar. Isso é fantástico! Vou tentar adequar minha agenda para participar, respondeu ela, animada com a oportunidade. Sim, a conscientização sobre pneumopatias em crianças é crucial. Muitas precisam de cirurgias que, infelizmente, não são realizadas devido à falta de diagnósticos adequados, comentou Afonso, seu tom carregado de preocupação. Vou fazer o possível para participar. Espero que tudo corra bem aqui no hospital durante minha ausência. Raquel assentiu, já considerando a logística necessária. Não se preocupe, mobilizaremos a equipe. Embora nem todos possam ir, é essencial que pediatras e pneumologistas compreendam a importância desse evento. Mas você, especialmente, precisa ir. Isso é fundamental para sua especialização. Afonso assegurou, e se retirou para continuar suas atividades. Raquel se despediu dele com entusiasmo, ansiosa para ampliar seus conhecimentos. Apaixonada por estudar pneumopatias, dedicava seus momentos livres à leitura de artigos sobre o assunto. Esse hábito, cultivado desde a infância, surgiu quando sua mãe, uma renomada pneumologista, compartilhava com ela ensinamentos sobre o corpo humano e especialmente sobre o pulmão. Ao final de mais um longo dia, enquanto se preparava para deixar o hospital, a doutora Raquel cruzou com a doutora Sônia, que estava iniciando seu turno noturno. Sônia, uma colega pragmática, frequentemente criticava Raquel por se envolver emocionalmente com os pacientes. Você se envolve demais, Raquel. As crianças têm pais para cuidar delas, Sônia costumava dizer. Mas Raquel não conseguia ser apenas uma médica distante. Inspirada pela empatia que aprendera com sua mãe, acreditava firmemente que uma conexão genuína com seus pequenos pacientes era uma parte essencial do cuidado. A doutora Sônia sempre tinha algo crítico a dizer e, às vezes, chegava a ser insuportável. Você deveria prestar mais atenção no que faz. Os pais das crianças podem interpretar mal sua proximidade, comentou Sônia, seu tom impregnado de veneno. Por que, Sônia? Cada um tem sua própria maneira de ser, independentemente da profissão. Não estou infringindo nenhuma regra do hospital. Do que você tem medo? Raquel confrontou sua colega, que parecia só abrir a boca para reclamar ou fazer comentários sarcásticos.
Medo? Por favor, Raquel, vou trabalhar e felizmente não preciso cruzar com você nos corredores hoje. Replicou Sônia, franzindo o rosto em desgosto e saindo rapidamente, evitando ouvir mais. Os encontros diários entre a doutora Raquel e Sônia nos corredores do hospital se tornavam inevitáveis confrontos. Sônia nunca perdia a oportunidade de lançar palavras afiadas. No começo, essas farpas afetavam profundamente Raquel, levando-a às lágrimas e fazendo-a questionar se deveria continuar no hospital, onde a hostilidade parecia insuportável. Constantemente, se perguntava o motivo de tanta implicância. Foi então que uma enfermeira veterana, que havia visto muitas histórias se desenrolarem no hospital, confidenciou a Raquel a verdadeira razão por trás do comportamento de Sônia. Era pura inveja. A simpatia natural de Raquel e a afeição que ela tinha por todos ofuscavam Sônia. Essa revelação mudou a perspectiva de Raquel. A partir daí, quando Sônia se aproximava com seus comentários ferinos, Raquel escolhia não reagir, preservando sua energia e evitando desgastes em discussões alimentadas pela inveja. Em uma ocasião, Raquel desabafou sobre a situação com seu amigo e chefe, o Dr. Afonso. Ele corroborou a percepção da enfermeira, explicando que a popularidade de Raquel, especialmente seu carisma com as crianças, fazia Sônia se sentir desvalorizada. As crianças viam Raquel como sua médica favorita, o que levava Sônia a questionar o valor de seu próprio trabalho como pediatra. Refletindo sobre seu envolvimento emocional, Raquel se pegou imersa em pensamentos até o fim do expediente. Ela respirou fundo antes de voltar para casa, ponderando sobre o aspecto mais exaustivo de sua rotina. Raquel chegou à conclusão de que não era o cansaço físico o maior desafio, mas o esgotamento mental de ser um elo entre as crianças e suas famílias, especialmente ao dar más notícias. Devido à sua empatia, Raquel se envolvia profundamente com cada um de seus pacientes, o que tornava a carga emocional ainda mais pesada. Ao chegar em casa após um dia exaustivo de trabalho, Raquel encontrou seu pai, Severino, confortavelmente sentado no sofá. Ele lia sua Bíblia, como fazia todas as noites. A casa cheirava a comida caseira. Severino aguardava a filha todos os dias para jantar, sempre fazendo questão de preparar a refeição sozinho, pois adorava cozinhar. Após a refeição, Raquel se acomodava no sofá para compartilhar com o pai os acontecimentos do dia. Adivinha só, pai? Disse Raquel alegremente, como se Severino já soubesse o que ela ia dizer. O que a doutora Sônia fez desta vez? Ele riu, antecipando a conversa. Todos os dias ela implica comigo sobre algo. Isso não é mais novidade. Hoje o Dr. Afonso avisou que haverá uma conferência sobre pneumopatia congênita. Estou super animada. Comentou Raquel com entusiasmo. O pai também se animou, demonstrando empatia pela alegria da filha. Ele sempre dizia que a felicidade dela era o motivo da felicidade dele, e esse pensamento acompanhou Raquel durante toda a conversa, proporcionando-lhe conforto antes de se deitar para dormir. No dia seguinte, assim que chegou ao hospital, Raquel foi informada de que uma menina com problema pulmonar havia sido internada durante a madrugada e passado por uma cirurgia sob os cuidados do Dr. Afonso. Ao revisar o prontuário da paciente, Raquel sentiu uma onda de preocupação. Com o coração acelerado, dirigiu-se à UTI para ver a menina. No corredor, encontrou um homem com roupas desgastadas e sujas, com uma expressão séria e desconfiada, aguardando notícias da garotinha. Olá, bom dia. Sou a doutora Raquel e a partir de agora serei a responsável pelos cuidados de sua filha. Disse ela gentilmente, sem receber resposta imediata. Raquel então explicou que Lorena, a menina em questão, já estava melhor, mas havia passado por uma cirurgia e que por conta disso precisaria ficar internada por alguns dias. O homem, revelando-se como Héctor, o padrasto de Lorena, respondeu com voz fria, mas preocupação evidente. Ela só tem a mim, mas eu preciso trabalhar. Não posso ficar aqui. Fique tranquilo. Ela estará em boas mãos. Nossa equipe é altamente qualificada. E vamos mantê-lo informado sobre qualquer mudança na condição de Lorena. Garantiu Raquel. A pressa de Héctor parecia estranha, mas ela decidiu focar na saúde de Lorena. Após a saída de Héctor, Raquel lançou um olhar atento para a menina, notando sua magreza que parecia contar histórias de dificuldades. A pele pálida de Lorena transmitia uma fragilidade alarmante, colocando Raquel em alerta. Lorena estava deitada imóvel,
uma serenidade estranha no seu rosto inexpressivo, provavelmente devido ao cansaço extremo. Ela parecia fraca, sem sinais de inquietação, e seu silêncio profundo sugeria que até mesmo falar exigiria um esforço enorme. Sua respiração era difícil, tornando cada fôlego um esforço visível. Você está bem, querida? Perguntou Raquel, tentando quebrar o silêncio. Lorena soltou um sorriso tímido, como se quisesse mostrar que entendia. Raquel ficou observando Lorena por um tempo, vendo seus olhos se fecharem lentamente, como se suas pálpebras fossem pesadas demais. Logo, a respiração de Lorena se tornou mais lenta, indicando que ela estava adormecendo profundamente. Raquel se sentia como se estivesse em uma cena de um filme, onde a vítima tem a chance de falar, mas o silêncio prevalece. Ela respirou fundo, lembrando-se de que ainda tinha um longo dia pela frente. Mais tarde, quando os demais exames de Lorena ficaram prontos, Raquel descobriu que, além do problema pulmonar, a menina tinha uma condição imunológica rara que a tornava extremamente vulnerável a infecções fúngicas. Essa nova informação aumentou a preocupação de Raquel, que decidiu conversar com o Dr. Afonso sobre o comportamento de Héctor e o estado físico de Lorena. Nesse momento, ela foi informada que Héctor estava de volta ao hospital para ver Lorena. Imediatamente, Raquel se dirigiu ao local, acompanhada pelo Dr. Afonso. Boa tarde, Sr. Héctor. Cumprimentou Raquel com calma e amabilidade. Como a Lorena está? Ela ainda está dormindo? Respondeu Héctor, mostrando um pouco de ansiedade. Ela está se recuperando sob efeito de medicamentos para dor. Mas um dos exames deu positivo para uma condição imunológica que torna a recuperação dela mais lenta, necessitando de observação contínua no hospital. Que condição? Perguntou Héctor, como se fosse uma novidade. A Lorena tem uma doença rara que a torna extremamente vulnerável a fungos. Por isso ela precisará ficar aqui por mais tempo sob cuidados médicos. Respondeu Raquel, notando a surpresa de Héctor. Eu não sabia disso. Pensei inicialmente que era só uma bronquite alérgica. Quanto tempo ela ficará aqui? Disse ele, visivelmente insatisfeito. O doutor interveio, observando o comportamento de Héctor. Senhor Héctor, sou o Dr. Afonso. Fui eu que realizei a cirurgia da sua filha. Ela precisará de um período mais longo de recuperação no hospital, e não sabemos exatamente por quanto tempo ela deverá permanecer aqui. Tudo dependerá da recuperação dela e do resultado dos exames. Mas pode ficar tranquilo, aqui ela terá medicamentos, médicos, enfermeiros e terapeutas à disposição. Agora, doutora Raquel, pode vir ao meu escritório. Raquel e o Dr. Afonso saíram do quarto, enquanto Héctor ficou com Lorena por alguns momentos. Ele se aproximou da menina e murmurou com firmeza. Lorena, espero que você melhore rápido para sairmos daqui logo. Após a saída de Héctor, Raquel voltou ao quarto de Lorena, que parecia triste e assustada. Raquel observava Lorena com uma mistura de curiosidade e preocupação, questionando-se sobre os mistérios ao redor da vida da menina. A presença enigmática de Héctor parecia perturbar Lorena, e isso acendeu um alarme na mente de Raquel ao perceber essa dinâmica preocupante. A tarde se esvaía, e a noite se preparava para assumir o hospital com sua serenidade inquietante. O coração de Raquel apertava ao imaginar a doce Lorena sob os cuidados da amarga doutora Sônia. Ela ansiava pelo amanhecer, ansiosa para retornar e acompanhar novamente os pequenos pacientes de perto. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, Raquel foi direto ao quarto de Lorena. A menina parecia ainda mais frágil sob a luz fria da manhã, e Raquel sentiu uma urgência silenciosa em confortá-la. Olá, princesa. Como está se sentindo hoje? Perguntou Raquel com um sorriso caloroso, tentando injetar ânimo na voz. Estou um pouco cansada. Respondeu Lorena, a voz sussurrando um cansaço profundo, enquanto seus olhos grandes e tristes se encontravam com os de Raquel. É normal se sentir assim, querida. Vou te contar uma coisa especial que fizemos enquanto você dormia. Dentro do seu peito, seu pulmãozinho estava com um probleminha, como um brinquedo que precisava ser consertado. Mas enquanto você dormia, nós ajeitamos cada pedacinho com um pouco de mágica médica. Agora seu pulmão está se recuperando e ficando ainda mais forte. Disse Raquel, sorrindo com ternura. Doeu? Lorena perguntou, sua curiosidade misturada com medo, os olhos fixos na doutora. Não, meu amor. Você estava dormindo profundamente como uma princesinha,
Mas, se sentir qualquer dor, me avise, está bem? Temos um remédio mágico que te ajudará a se sentir melhor. Raquel garantiu, tocando levemente a mão da menina. Vou ficar aqui por muito tempo? Lorena perguntou com um ar preocupado, seu rosto pequeno espelhando uma vulnerabilidade tocante. Você ficará apenas o tempo necessário para seu pulmão se recuperar completamente. Se colaborar conosco, comer direitinho e me contar tudo o que estiver sentindo, prometo que sairá daqui bem rápido e voltará para casa para brincar com suas amiguinhas, tá bem? Vamos fazer um trato. Eu te conto todos os segredos mágicos do hospital e você me conta como está se sentindo. Combinado? Sugeriu Raquel tentando animá-la. Está bem. Disse Lorena com um sorriso tímido. Mas logo sua expressão ficou séria novamente. E o Hector? Onde ele está? Raquel manteve o sorriso e respondeu suavemente. Ele vai voltar logo. Pediu para cuidarmos de você enquanto está trabalhando. Disse ela, piscando para transmitir confiança. Durante aquele dia, Raquel permaneceu ao lado de Lorena, certificando-se de que a menina comesse o suficiente, apesar de seu apetite reduzido pelos medicamentos. Com delicadeza, ela conversava, tentando manter Lorena interessada e animada. O corpo pequeno da menina era visivelmente frágil, quase translúcido, com uma palidez que deixava à mostra uma rede de veias azuladas em seus delicados braços. Seus olhos, ainda que vivos e expressivos, estavam rodeados por sombras que contavam histórias de noites mal dormidas e de uma luta incessante. O peito de Lorena subia e descia com dificuldade, uma constante batalha para seus pulmões corajosos. Sua fragilidade ia além do físico, fazendo com que até mesmo o ato de se alimentar fosse um desafio. Raquel, observando-a no quarto compartilhado, notou que Lorena interagia minimamente com as outras crianças. Elas brincavam e riam, mas Lorena mantinha o olhar baixo, sorrindo timidamente de vez em quando, voltando rapidamente ao seu silêncio. Era uma observadora silenciosa, mantendo uma distância que não passava despercebida pelas enfermeiras e médicos. As perguntas sobre sua família eram recebidas com silêncios ou respostas vagas, deixando um rastro de mistério. O comportamento retraído de Lorena intrigava Raquel, que sentia um crescente desejo de entender a vida da menina fora do hospital. Em um dia de chuva, enquanto Raquel finalizava suas rondas pelo hospital, ela entrou no quarto de Lorena. A menina estava encolhida na cama, os olhos grandes assustados fixos na porta. Hector havia chegado inesperadamente, insistindo em levar Lorena para casa antes do previsto. A excitação nervosa e o medo no rosto de Lorena acenderam uma onda de preocupação em Raquel. A menina, normalmente tranquila, se transformava em uma criança ansiosa, os olhos acompanhando cada movimento do padrasto com uma vigilância angustiante. Raquel se perguntava: será que Lorena está sofrendo maus tratos ou abuso? Ou será apenas paranoia minha? As suspeitas cresciam com o comportamento de Hector, que gerava mais perguntas do que respostas. Uma breve e tensa conversa ocorreu com Hector, onde os médicos informaram que Lorena precisaria de mais alguns dias no hospital. A notícia pareceu irritar Hector, tornando a situação ainda mais suspeita. As colegas de Raquel também notaram o nervosismo de Lorena durante as visitas de Hector, confirmando as suspeitas de Raquel e aprofundando sua preocupação. Determinada a proteger Lorena, Raquel intensificou sua atenção ao comportamento da menina e de Hector. Registrava qualquer pequena mudança, qualquer sinal de desconforto ou medo que Lorena demonstrasse. Uma tarde, enquanto revisava o prontuário de Lorena e refletia sobre os últimos dias, Raquel tomou uma decisão. Ela precisava garantir a segurança de Lorena. A menina não podia voltar para uma situação potencialmente perigosa. Determinada, Raquel se dirigiu ao Dr. Afonso para discutir suas preocupações. Doutor, precisamos conversar sobre a paciente Lorena. Algo está muito errado. A presença do padrasto a deixa visivelmente angustiada. E temo que ela possa estar sofrendo maus tratos. Começou Raquel, a voz carregada de urgência. O Dr. Afonso, já ciente das suspeitas, escutou atentamente. Concordo, Raquel. Precisamos investigar isso com cautela e garantir que Lorena esteja segura. Vamos contactar a assistente social e considerar todos os meios para protegê-la. Respondeu ele, solidário. A partir daquele momento, Raquel e Afonso se empenharam em garantir que Lorena não fosse negligenciada
avaliando cuidadosamente sua situação. A prioridade era o bem-estar da menina, que apesar de sua fragilidade, demonstrava uma resiliência que inspirava todos ao seu redor. Horas depois, Hector despediu-se de Lorena prometendo voltar em breve. Assim que ele se afastou, Lorena rompeu em prantos, sua voz embargada revelando um medo profundo. Eu não quero ir para casa, doutora. Quero ficar aqui com você. Choramingou Lorena, seu pequeno corpo tremendo de angústia. Raquel, sempre pronta para oferecer consolo, tomou a mão da menina, os olhos cheios de compreensão. Lorena, querida, você está segura aqui. Pode me contar o que está acontecendo? Disse Raquel, tentando acalmar a menina enquanto refletia sobre os desafios evidentes em sua extrema magreza e a relutância em deixar o hospital. O momento de vulnerabilidade foi interrompido abruptamente pela entrada da doutora Sônia, cuja presença era quase sempre sinônimo de desagrado. Ela havia chegado mais cedo, pronta para lançar seus comentários ácidos. O que está acontecendo aqui? Sônia perguntou, seu tom carregado de impaciência. Raquel, antecipando a negatividade de Sônia, instintivamente a pegou pelo braço e a conduziu para fora do quarto, deixando Lorena sob os cuidados de uma enfermeira que havia acabado de chegar. Se você continuar se intrometendo na vida dos pacientes assim, até o Dr. Afonso, que sempre te apoia, vai acabar te deixando na mão. Provocou Sônia, o sarcasmo nítido em sua voz. Raquel, visivelmente irritada, respondeu com firmeza. Doutora Sônia, se você não tem algo construtivo para fazer, sugiro que economize seus comentários e guarde suas opiniões para você. Minha prioridade é o bem-estar dos pacientes, e a empatia faz parte do meu trabalho. Sônia lançou um olhar de desdém antes de se afastar, murmurando ameaças de retaliação. Sua inveja de Raquel era clara, sempre tentando criar conflitos com a médica que era conhecida por seu cuidado genuíno com os pacientes. Quando Raquel retornou ao quarto, encontrou Lorena ainda com os olhos marejados. Sem saber exatamente como consolar a menina, agiu por impulso. Que tal darmos uma volta pelo hospital? Perguntou, tentando iluminar o rosto de Lorena. A sugestão fez os olhos da menina brilharem. Raquel a acomodou cuidadosamente em uma cadeira de rodas e, com um sorriso reconfortante, a levou até o refeitório do hospital. Lá, escolheu uma sobremesa leve para Lorena, que sorriu timidamente em sinal de agradecimento. Compartilharam um momento de tranquilidade e conexão. Inspirada pelo breve alívio, Raquel sugeriu. Tive uma ideia. Que tal irmos à sorveteria aqui do lado? Os olhos de Lorena brilharam de entusiasmo. Sério, eu adoraria! Exclamou, sua voz cheia de um entusiasmo que Raquel não via há dias. Claro, querida. Vamos lá. Confirmou Raquel. Na sorveteria, a alegria de Lorena era palpável. A menina escolheu sorvete de morango, saboreando cada colherada com um prazer que fez Raquel sorrir. Parecia que, por um momento, as lágrimas e preocupações tinham sido esquecidas. Quando voltarmos ao quarto, tenho uma surpresa para você, disse Raquel, contente com a mudança de ânimo da menina. De volta ao hospital, Raquel ajudou Lorena a se acomodar na cama e tirou do bolso um delicado colar com uma cruz, muito especial para ela. Com um sorriso, ofereceu-o a Lorena, explicando que era um amuleto de proteção. Os olhos de Lorena brilharam ao ver o colar, mas logo ela hesitou, lembrando-se das palavras de seu padrasto. Meu padrasto disse que não posso aceitar nada de estranhos, disse Lorena com uma expressão cautelosa. Um calafrio percorreu Raquel ao ouvir isso. Ela lançou um olhar preocupado para Afonso, que acabava de entrar no quarto. Naquele momento, uma enfermeira entrou para examinar Lorena, dando a Afonso a oportunidade de levar Raquel para um canto. Raquel, precisamos manter uma distância profissional dos pacientes. Não podemos nos envolver emocionalmente e muito menos levá-los para fora do hospital, aconselhou Afonso, misturando seriedade com empatia. Desculpe, Dr. Afonso. Acabei agindo por impulso. Eu só queria o melhor para Lorena. Prometo que não se repetirá, assegurou Raquel, reconhecendo seu erro. Depois que o Dr. Afonso saiu, Raquel sentou-se ao lado de Lorena e com um sorriso perguntou. Olá, querida, me conta. Como se sente depois daquele sorvete delicioso, hein? Estou bem melhor, doutora Raquel. Obrigada por cuidar de mim. Fazia tanto tempo que não tomava sorvete. Em casa não temos dinheiro para isso.
respondeu Lorena, sua expressão entristecendo novamente. Raquel notou a mudança de humor de Lorena, especialmente quando mencionava seu padrasto. Percebi que você fica nervosa quando Hector vem visitá-la. Há algo que te preocupa, querida? Perguntou Raquel, tentando entender. É porque eu tenho medo dele me... Lorena desviou o olhar relutante em se abrir. Pode confiar em mim, Lorena. Estou aqui para ajudar e juntas podemos enfrentar o que estiver te incomodando. Ofereceu Raquel, sua voz cheia de apoio. Nesse instante, Hector entrou no quarto, interrompendo a conversa com um olhar frio. Doutora, peço que não perturbe Lorena. Ela precisa descansar e se recuperar para sair logo do hospital. Disse Hector, visivelmente irritado com a proximidade de Raquel. Senhor Hector, estou apenas tentando entender como posso ajudar. Se há algo que possa piorar a saúde dela, preciso saber para ajudar. Respondeu Raquel, a preocupação evidente. A vida pessoal dela não é algo que deve ser discutido aqui, certo? Disse Hector, firme. Desculpe, Sr. Hector, mas não posso ignorar os sinais de ansiedade de Lorena. Ela é minha paciente e me preocupo com ela. E sim, precisamos discutir a vida pessoal dela, se isso interferir na segurança e saúde dela. Respondeu Raquel, decidida. Ajudar? Levando Lorena para tomar sorvete fora do hospital sem minha permissão? Você está ultrapassando seus limites, doutora. Acusou Hector. Eu só queria proporcionar um momento de alegria para Lorena. Reconheço que deveria ter pedido sua permissão. Peço desculpas por isso, Sr. Hector. Disse Raquel, tentando aliviar a tensão. Doutora, apenas eu sou responsável pela Lorena, não você. Se não fosse pela doutora Sônia, eu nem saberia que Lorena havia saído do hospital. Espero que isso não se repita. Tenha uma boa tarde. Hector disse, irritado, e dirigiu-se ao quarto de Lorena. Depois que Hector saiu, Raquel entrou novamente no quarto. A menina estava mais calma, mas a preocupação ainda pairava no ar. Refletindo sobre a situação, Raquel prometeu a si mesma que faria tudo ao seu alcance para garantir a segurança e o bem-estar de Lorena. Ciente de que a menina precisava mais do que cuidados médicos, ela precisava de alguém que a protegesse. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí! É você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. Intrigada pelo desconforto de Hector ao mencionar a vida particular deles, Raquel decidiu buscar os prontuários antigos da menina. Talvez não fosse a primeira vez que Lorena dava entrada naquele hospital, e os registros anteriores poderiam oferecer pistas sobre o que se passava. Ao abrir o prontuário do ano anterior, Raquel leu sobre o diagnóstico de Lorena, a lista de medicamentos e a descrição dos procedimentos. Chegando à seção sobre os responsáveis, viu que constava apenas o nome do padrasto como acompanhante. Por que não há menção dos pais? Murmurou Raquel, intrigada. No documento de Lorena, o nome da mãe estava presente, mas em nenhuma das visitas ao hospital, a menina estivera acompanhada por ela. Seria possível que a mãe tivesse falecido? Raquel, cheia de dúvidas, decidiu investigar mais. Precisava entender o que realmente acontecia com Lorena e garantir que a menina não voltasse para uma situação que pudesse ameaçar sua segurança e bem-estar. A determinação de proteger Lorena apenas crescia, reforçada por cada peça do quebra-cabeça que ela descobria. Com o caso de Lorena se tornando cada vez mais complexo, a assistente social, acompanhada da psicóloga, iniciou uma investigação mais profunda sobre a vida da menina. A psicóloga pediu a Lorena que fizesse alguns desenhos enquanto tentava conversar com ela. Lorena, você pode me contar um pouco sobre sua mãe? Perguntou a psicóloga gentilmente. Ela fugiu. Eu não sei onde ela está. Respondeu Lorena com a voz baixa. Sua mãe fugiu de quem, querida? Indagou a psicóloga, esperando que Lorena pudesse abrir um pouco mais sobre a situação. Lorena ficou em silêncio, abaixando a cabeça e desviando o olhar, claramente desconfortável e relutante em responder. Após um momento de silêncio, a psicóloga tentou novamente. E o seu pai verdadeiro? Onde ele está? Papai do céu levou ele. Disse Lorena com os olhos tristes. A psicóloga fez uma pausa, observando os desenhos de Lorena. Em um deles, a menina se desenhara feliz ao lado da doutora Raquel. No outro, ela aparecia triste,
ao lado de um homem que a psicóloga presumiu ser o padrasto Hector. E o Hector, seu padrasto? Ele já fez alguma coisa de ruim pra você, querida? A psicóloga perguntou, tentando não soar acusatória. Lorena apenas balançou a cabeça em sinal de negação, mas a tristeza em seus olhos e o jeito hesitante não convenceram a psicóloga de que estava dizendo a verdade. O silêncio pesado no ar indicava que havia mais a ser descoberto. Enquanto isso, a assistente social foi até o endereço registrado no prontuário médico de Lorena. A casa estava vazia, e ao conversar com os vizinhos, descobriu que Hector havia se mudado há alguns meses. Ninguém sabia informar para onde ele havia ido, tornando a investigação ainda mais complexa. Depois de um longo dia de plantão, Raquel se afastou do hospital com o coração pesado, suas preocupações sobre Lorena gravitando em sua mente. O ar da noite estava fresco, mas ela sentia um peso quente no peito que não a deixava relaxar. Ao chegar em casa, foi recebida pelo aroma acolhedor do jantar sendo preparado. Severino, seu pai, estava ocupado na cozinha, mas ao ver Raquel, sorriu e indicou que se sentasse. Ele sabia que algo a estava perturbando, e a cozinha era o lugar onde sempre discutiam assuntos importantes. Oi, minha filha. Como foi seu dia? Perguntou ele, a voz calma, mas cheia de curiosidade paternal. Raquel, sentando-se pesadamente na cadeira da cozinha, começou a relatar os acontecimentos do dia. Ela falou sobre as preocupações com Lorena, o comportamento estranho do padrasto, a peculiaridade do prontuário que nomeava apenas Hector como responsável e as descobertas da assistente social. Filha, tenha consciência do quanto você está se envolvendo com essa menina. Note que ela está se tornando especial demais para você. Ponderou Severino, seu tom suave, mas sério. Raquel, refletindo, percebeu o quanto Lorena havia se tornado uma figura central em seus pensamentos. O cuidado e a proteção que sentia por Lorena iam além de sua obrigação profissional. Severino continuou a preparar o jantar, mas seus movimentos eram deliberados, um sinal de que estava escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu sei, minha filha, que é difícil não se envolver, especialmente quando se trata de uma criança. Mas lembre-se de como foi difícil para sua mãe. Ela também queria ajudar todos que cruzavam seu caminho, mas tinha que reconhecer os limites. Disse Severino, enquanto servia a mesa. Enquanto jantavam, Severino compartilhou lembranças de quando a mãe de Raquel lutava contra o câncer. Ele descreveu como ela, mesmo exausta e enfrentando sua própria batalha, ainda tentava ajudar outros pacientes que conhecia nas sessões de quimioterapia. Ela chegava em casa tão esgotada que poderia dormir por dias e ainda não seria suficiente. Severino continuou, a voz suave, mas carregada de lembranças dolorosas. O desejo de ajudar é uma bênção, mas precisa ser equilibrado com a realidade do que podemos fazer. Severino sorriu para Raquel, oferecendo uma perspectiva mais ampla. Ele mencionou seu trabalho voluntário no asilo, onde muitos idosos não recebiam visitas de familiares e dependiam dos poucos momentos de alegria proporcionados por voluntários e artistas. Imagine, minha filha, se eu me envolvesse com todos, acabaria trazendo todos para casa. Às vezes, temos que aceitar nossos limites para poder ajudar da melhor maneira possível. Disse Severino, sorrindo levemente, mas com um tom sério. Raquel absorvia as palavras do pai com carinho e atenção, reconhecendo a sabedoria em sua experiência. Severino sugeriu que ela ajudasse Lorena de forma a respeitar a privacidade da menina e sua família, especialmente dado o desconforto já evidente do padrasto. O que você precisa saber, você saberá no tempo certo, minha filha, assegurou ele, tocando suavemente a mão de Raquel. Ela sentiu um conforto na presença tranquila do pai, e ambos concluíram a conversa com a certeza de que Severino estaria lá para apoiar Raquel em tudo o que precisasse. Na manhã seguinte, Raquel acordou cedo, o coração acelerado. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente, mas suas preocupações com Lorena não a deixavam descansar. Depois de se arrumar rapidamente, voltou ao hospital, impelida pela necessidade de ver a menina. Chegando ao hospital, foi informada pelas enfermeiras que Lorena havia passado por uma crise severa durante a madrugada. A menina havia se sentido muito mal, e para piorar, Hector não atendia às ligações. O coração de Raquel apertou ao ouvir isso. As enfermeiras relataram que uma mulher de aparência negligente, cabelos loiros e roupas desleixadas,
apareceu na recepção alegando ser a mãe de Lorena. Depois de uma breve visita, ela saiu apressada, quase correndo para fora do hospital. Pouco depois, Lorena começou a ter dificuldades para respirar. Raquel correu para o quarto de Lorena e encontrou a menina deitada, respirando com dificuldade. A enfermeira ao lado tentou confortá-la, mas Raquel se aproximou rapidamente. Lorena, minha querida, o que aconteceu? Perguntou, a voz suave, mas urgente. Era a minha mãe. Ela disse que queria me levar com ela. Eu não quero sair daqui, doutora. Por favor, não deixe ela me levar. Lorena implorou, os olhos grandes cheios de medo. Raquel tentou acalmá-la, o coração quebrando ao ver o desespero da menina. Imediatamente ligou para Héctor para relatar o ocorrido. Ao ouvir sobre a visita da mulher, o padrasto se dirigiu imediatamente ao hospital. Ao chegar, Héctor ficou irritado e insistiu em transferir Lorena para outro hospital. Héctor, por favor, mantenha a calma. Não é necessário transferir Lorena agora. Ela está melhorando e provavelmente receberá alta ainda hoje. Ela teve uma crise de ansiedade agora por causa do estresse causado pela visita da mulher, mas podemos resolver isso juntos. Você conhece a mulher loira que veio buscar a Lorena? Ela realmente é a mãe dela? Raquel perguntou, tentando manter a compostura. Isso é o que menos importa agora. Como puderam deixar uma estranha entrar no hospital para ver ela sem a minha permissão? Héctor se queixava, demonstrando uma mistura de inquietação e nervosismo. Entendo sua preocupação, Sr. Héctor, mas não podemos interromper a administração dos medicamentos dela agora. Assim que finalizarmos o tratamento no fim da tarde, poderemos liberá-la para continuar a recuperação em casa. Os exames dela já estão bons, então ela já poderá receber alta. Respondeu Raquel, tentando manter a calma. Eu não sabia que ela teria alta hoje. Pode adiar a alta dela por mais um dia? Tenho um assunto urgente para resolver hoje, e não vou poder levá-la comigo. Pediu Héctor com a voz tensa. Raquel, pega de surpresa, hesitou, mas querendo garantir a segurança de Lorena, sugeriu uma solução. Não posso aumentar os dias de internação, mas se for necessário, posso levar a Lorena para minha casa esta noite e ficar com ela até amanhã. Assim você pode resolver seus assuntos e garantir que ela esteja segura. Ofereceu Raquel, esperando aliviar a situação. A verdade era que Raquel conseguiria sim deixá-la internada por mais um dia, mas preferiu dizer que não poderia. Queria levar Lorena para sua casa, ganhar mais confiança da menina e descobrir o que realmente estava acontecendo com ela. Além disso, sabia que em sua casa, Lorena estaria mais segura, sem o risco de o padrasto aparecer de repente no hospital e levá-la embora. Héctor, sem muita alternativa, consentiu. Entretanto, era necessário que ele comparecesse no hospital no momento da alta de Lorena, destacando a importância de sua presença para a liberação adequada da menina. Animada com a ideia, Raquel entrou em contato com seu pai, Severino, pedindo que preparasse o quarto de visitas para receber Lorena. Seu pai, sempre compreensivo, garantiu que tudo estaria perfeito quando chegassem. No hospital, Raquel conversou com seu superior Afonso e solicitou alguns dias de folga após dar alta a Lorena, omitindo os detalhes do favor incomum que estava fazendo ao Héctor. Afonso, notando o cansaço de Raquel, concordou sem hesitar. Quando chegou o entardecer, Héctor completou os trâmites para a alta de Lorena. Ao ver Raquel, agradeceu e saiu apressadamente, prometendo buscar Lorena em breve. Raquel, segurando a mão da menina, sentiu um misto de alívio e preocupação enquanto se preparavam para deixar o hospital. Lorena, com olhos grandes e cheios de esperança, parecia ansiosa, mas também aliviada ao saber que passaria a noite em um ambiente seguro. Enquanto dirigia para casa, Raquel explicou com doçura. Vamos passar a noite na casa do meu pai. Você vai gostar dele. Ele é uma pessoa muito gentil. E temos um quarto especial só para você. Lorena olhou para Raquel com um misto de gratidão e nervosismo. A ideia de um novo lugar parecia trazer um pouco de conforto, mas a incerteza sobre o que viria a seguir ainda pairava no ar. Chegando em casa, Severino recebeu as duas com um sorriso caloroso. O quarto estava preparado, decorado com carinho. E quando Lorena entrou, seus olhos brilharam e ela deu um sorriso tímido, parecendo finalmente se sentir segura. Aqui está o seu espaço, Lorena. Fique à vontade. Você é nossa convidada especial.
disse Severino com um toque acolhedor. Raquel observava a cena, sentindo uma onda de ternura. A segurança e a calma do lar pareciam envolver Lorena, e por um momento, Raquel esperava que as preocupações da menina fossem substituídas por um pouco de paz. Lorena, agora com suas próprias roupas em vez da camisola hospitalar, revelava sua situação através das vestimentas desgastadas, o que comoveu Raquel. Determinada a melhorar pelo menos um pouco a situação, Raquel foi a uma loja local comprar roupas novas para Lorena, deixando-a sob os cuidados de seu pai Severino. Ao retornar com as novas roupas, Raquel mostrou-as a Lorena. Os olhos da menina se encheram de lágrimas ao ver as peças. Essas são para você, Lorena, disse Raquel com carinho. Lorena ficou radiante, tocando as roupas com cuidado e admiração. Porém, logo hesitou, lembrando da proibição do padrasto de aceitar presentes de estranhos. Percebendo a hesitação, Raquel sentou-se ao lado dela e falou suavemente. Minha querida, pode aceitar. Não sou mais uma estranha. Seu padrasto concordou em deixá-la sob meus cuidados esta noite. Com os olhos ainda marejados e um sorriso tímido, Lorena aceitou as roupas. Após um momento de silêncio, ela olhou para Raquel e murmurou. Faz muitos anos que eu não tenho roupas novas. O coração de Raquel se apertou ao ouvir isso. Ela segurou as mãos de Lorena e respondeu com a voz embargada. Agora você tem, querida. E sempre que precisar, saiba que estarei aqui para você. Aproveitando o momento, Raquel retirou o delicado colar com a cruz que antes Lorena não havia aceitado. Segurando-o diante da menina, ela disse. Este colar foi um presente da minha mãe. Ela me deu para me proteger, mas eu acho que agora ele ficaria melhor com você. Quero que você fique com ele, Lorena, para te proteger também. Lorena olhou para o colar, seus olhos brilhando de emoção. Com um sorriso tímido e grato, ela aceitou o presente, sentindo-se ainda mais amada e protegida. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto, enquanto ela abraçava Raquel, encontrando um consolo que há muito tempo não sentia. Naquela noite, o pai de Raquel preparou um jantar saudável, pensando no bem-estar de Lorena, que ficou surpresa com a quantidade de comida na mesa. Doutora, posso levar um pouco para casa? Sempre sinto fome de noite porque temos pouca comida lá. Perguntou Lorena com uma expressão triste. Claro que sim, minha querida. Amanhã, antes de sair, vou preparar um pote para você levar, tá bem? Respondeu Raquel com os olhos marejados, trocando um olhar com seu pai. Mas me diga, Lorena, o que seu padrasto foi resolver que era tão urgente? Perguntou Raquel, tentando compreender a situação. Não posso falar sobre minha vida, doutora Raquel. O Hector não gosta. Respondeu Lorena cabisbaixa, sublinhando o peso de suas palavras. Tentando mudar de assunto, ela acrescentou. Estou com muita fome, já posso comer? Claro, minha linda. Fique à vontade e coma o quanto quiser. Disse Raquel com um sorriso acolhedor. A menina comeu como se não houvesse amanhã, deliciando-se com a culinária do senhor Severino. Após o jantar, Raquel sugeriu que assistissem a um filme juntas. Elas se acomodaram no sofá, e Lorena, relaxada e com a barriga cheia, acabou adormecendo antes do filme terminar. Com carinho, Raquel a pegou no colo e a levou para o quarto de hóspedes. Cobriu-a com cuidado, ajeitando o cobertor ao redor dela, como se fosse sua própria filha. Sentia muita pena da garota, e seu coração se apertava ao imaginar o que ela poderia ter passado. Enquanto ajeitava o cobertor, Raquel murmurou. Meu quarto está logo ali, querida. Se precisar de algo, pode vir me chamar. Com um último olhar terno para Lorena, Raquel apagou a luz do quarto, saindo com o coração pesado, mas determinada a proteger a menina a todo custo. Na manhã seguinte, Lorena acordou com uma fome intensa. Ao ver a mesa repleta de opções, ela perguntou novamente se poderia levar um pouco da comida para casa. Raquel, com os olhos marejados e o coração apertado, respondeu. Claro que sim, querida. Estou preparando coisas deliciosas para você levar. A sala de estar de Raquel estava cuidadosamente organizada com jogos educativos, e logo após terminarem o café da manhã, as duas foram jogar juntas. Enquanto brincavam, Raquel observava Lorena e sentia um aperto no coração. Lorena, uma criança tão dócil e meiga, não merecia passar pelo que estava passando. Ela merecia um lar tranquilo, cheio de amor e fartura.
Lorena desfrutava cada instante, transformando a manhã em uma mistura perfeita de diversão e aprendizado. A casa de Raquel tornou-se um verdadeiro refúgio para Lorena. Um lugar de conforto e alegria, que oferecia uma pausa das turbulências de sua vida. De repente, um barulho na porta interrompeu a tranquilidade. O pai de Raquel foi atender e encontrou Héctor, que estava ali para buscar Lorena. A menina, perdida nos jogos e risadas, mostrou relutância em sair. Vamos, Lorena. Chamou Héctor, a voz impaciente. Mas já... Lorena perguntou, surpresa e desapontada. Sim, Lorena, venha agora. Insistiu ele, sem deixar espaço para negociação. A alegria de Lorena esvaiu-se instantaneamente, dando lugar a uma inquietação crescente. Com Héctor esperando na porta, a menina começou a chorar, agarrando-se a Raquel como se tentasse encontrar segurança em sua presença protetora. Não deixe ele me levar, doutora Raquel. Por favor. Murmurou ela, sua voz entrecortada pela emoção. Héctor manteve-se impassível, seus olhos ocultando mais do que revelavam. Lorena, não estou pedindo, estou ordenando. Vamos agora. Exclamou o padrasto, impaciente. Raquel sentiu uma raiva impotente crescer dentro de si, mas sabia que não tinha o poder de intervir diretamente. Está tudo bem, Héctor? Posso ajudar em algo? Perguntou ela, tentando talvez ingenuamente penetrar a armadura de frieza que Héctor exibia. Ele, acostumado a lidar com suas tormentas pessoais, ignorou a oferta de Raquel, erguendo um muro de silêncio que nem mesmo a preocupação sincera dela poderia derrubar. O pai de Raquel, observando a cena, optou por permanecer ao fundo, oferecendo um apoio silencioso, ciente de que Raquel precisava enfrentar essa batalha sozinha. Embora relutante e com suspeitas crescentes de que Lorena poderia estar sofrendo maus tratos, Raquel preparou a menina para partir. Com cuidado, pegou a mochila que havia arrumado para Lorena, cheia de tudo que ela poderia precisar, junto com as comidas preparadas com carinho, cada item simbolizando o afeto incondicional de Raquel. Lorena, eu sinto muito, mas você precisa obedecer o seu padrasto. Eu prometo que tudo ficará bem. Confie em mim. Disse Raquel a Lorena, tentando trazer tranquilidade à despedida. Lorena assentiu, suas lágrimas ainda escorrendo. Com um último olhar para Raquel, Lorena soltou-se, resignada, e seguiu Héctor, deixando um silêncio pesado e triste na casa que havia sido seu refúgio temporário. Héctor, segurando a mão de Lorena, a guiou para fora da casa que, por um breve momento, fora um santuário de risos e aprendizado. Raquel permaneceu na porta, com o coração pesado, observando-o se afastar. Envolta num turbilhão de emoções, ela sentia-se impotente, mas determinada a descobrir o que realmente se passava com Lorena. A expressão de dor e excitação no olhar da menina ao partir com o padrasto reforçou as suspeitas de Raquel sobre negligência e maus tratos, e intensificou sua resolução de ajudar Lorena a encontrar um ambiente seguro e amoroso. Impulsionada pela mistura de determinação e desespero, Raquel entrou em seu próprio carro, ligando o motor com uma rapidez quase automática, e decidiu segui-los. Com Héctor e Lorena agora à frente, visíveis apenas como sombras através do vidro traseiro, Raquel sentiu um forte impulso de agir. Pisando no acelerador, Raquel seguiu o carro de Héctor, com a estrada se desdobrando em um labirinto de curvas e retas, cada uma trazendo seu próprio desafio. Héctor manobrava seu carro por ruas cada vez mais estreitas e degradadas, forçando Raquel a diminuir a velocidade. O coração dela batia aceleradamente, refletindo a intensidade da perseguição e a incerteza sobre o que encontrariam. Após alguns quilômetros, chegaram em um bairro marcado pela pobreza. As casas eram pequenas e amontoadas, muitas com fachadas desgastadas e pintadas em cores desbotadas. As ruas estavam cheias de buracos e lixo espalhado, criando uma sensação de abandono. Muros pichados contavam histórias de frustração e rebeldia, enquanto o ar poluído trazia um cheiro acre que tornava difícil respirar profundamente. Quando Héctor finalmente parou, Raquel observou enquanto ele saía do carro com Lorena, a paisagem ao redor refletindo a dura realidade da vida da menina. Ela seguiu os movimentos dele com os olhos até que ele entrou em uma casa velha, cuja estrutura fragilizada parecia suspensa no tempo, lembrando um rancho abandonado e esquecido pelo progresso.
Guiada mais pelo instinto de proteção do que por palavras, Raquel se aproximou da casa velha e encontrou uma janela pela qual podia espiar o interior. Seu coração batia na garganta enquanto tentava captar fragmentos da conversa entre Héctor e Lorena. Ela se esgueirou silenciosamente, tentando manter-se mais próxima às paredes desgastadas pelo tempo. Com os sentidos aguçados, tentou se concentrar nas vozes que vinham de dentro da casa. Raquel sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Suas mãos tremiam levemente, e o frio do ambiente parecia intensificar seu nervosismo. Cada palavra que conseguia captar aumentava ainda mais sua preocupação. Não conte a ninguém que estamos aqui. Não quero que saia lá fora, entendeu? A angústia se tornava cada vez mais palpável enquanto ela ouvia essas frases soltas, que apenas confirmavam seus temores. No entanto, ao se mover para encostar mais na parede e ouvir melhor, acidentalmente pisou em pedregulhos soltos, produzindo um ruído seco que quebrou a tensão silenciosa. O som reverberou, e Raquel sentiu seu coração disparar ainda mais rápido. Seus olhos se arregalaram em choque, o corpo congelado pelo medo de ser descoberta. Héctor se virou abruptamente, seu rosto mostrando uma mistura de surpresa e preocupação ao ver Raquel do lado de fora. Ela sabia que aquele momento poderia mudar tudo, e a sensação de estar prestes a desmoronar sob a pressão da situação a dominou. Ela não tinha como voltar atrás agora, e a incerteza do que viria a seguir era quase insuportável. Doutora, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, sua voz carregada de medo e desafio. É que... Raquel tentou explicar, mas sua voz falhou. Doutora Raquel, você veio me buscar? Vai me levar de volta para sua casa? Lorena gritou com alegria ao vê-la. A inocência e a felicidade no rosto de Lorena eram claras, e Héctor olhava para Raquel com incredulidade. Raquel se abaixou para abraçar Lorena, proporcionando à menina um momento de puro carinho antes de se levantar para enfrentar as perguntas não ditas de Héctor. Lorena, querida, vim porque precisava me certificar de que você está bem. E Héctor, sei que minha presença aqui é inesperada, mas a Lorena estava muito relutante em acompanhá-lo. Desde o hospital, ela mostrava sinais de inquietação em relação a você. Eu me preocupo que ela esteja sofrendo abuso ou maus tratos, e eu não posso permitir isso. Peço desculpas por ter seguido vocês, mas realmente preciso entender o que está acontecendo. Pelo contrário, serei obrigada a chamar a polícia para investigar. Disse Raquel com um tom firme e determinado. Abuso? Maus tratos? É isso que você pensa? Por favor, entre e veja por si mesma. Vou contar tudo para que você tire essas ideias ridículas da cabeça. Disse Héctor, finalmente cedendo, seu rosto marcado pelo peso da situação. Raquel entrou na casa, e a cena que encontrou superou suas piores expectativas, deixando-a em estado de choque. A casa estava em condições deploráveis. O olhar de incredulidade de Raquel percorria o interior degradado. Héctor, numa demonstração de vulnerabilidade, começou a chorar. Você está interpretando tudo errado, doutora. Nossa situação é muito mais complexa do que parece. Desabafou ele entre soluços. Raquel tentou tranquilizar Héctor, embora estivesse profundamente abalada pela realidade dura que ele e Lorena enfrentavam. Para uma menina com a condição delicada de saúde, aquele ambiente era extremamente perigoso. A umidade e o pó contribuíam para o crescimento de mofo e fungos, ameaças silenciosas para o pulmão em recuperação de Lorena. A sujeira acumulada no chão indicava que a limpeza havia sido negligenciada por muito tempo. 2 camas velhas ocupavam um canto da casa, com suas estruturas de madeira desgastadas, sustentando colchões finos e rasgados, testemunhas de noites mal dormidas e desconfortáveis. A cozinha era pouco mobiliada, com apenas alguns utensílios básicos espalhados em prateleiras enferrujadas. A sala possuía um sofá rasgado, de onde a espuma escapava por várias fendas, e as paredes descascadas revelavam camadas de pintura antiga. Héctor puxou uma cadeira velha, rangente e instável, fazendo sinal para que a doutora Raquel se sentasse. A Lorena foi deixada pela mãe dela, a Andréia. Não sei como, mas a Andréia achou meu endereço e veio me procurar. Foi aí que descobriu que a Lorena estava no hospital. Ela está obcecada em ter a menina de volta. Acha que isso pode salvar ela da prisão.
Ela abandonou a própria filha e agora quer levar ela de volta só para tentar escapar da cadeia. Explicou Hector, seus olhos brilhando de tristeza. A doutora Raquel, tocada pela vulnerabilidade de Hector, esqueceu a forma rude com que ele a havia tratado antes. Ela estendeu a mão em um gesto de apoio, encorajando-o a continuar. Sentindo-se um pouco mais confortável, ele prosseguiu. O medo de Lorena de sair do hospital era por isso. Ela estava aterrorizada com a possibilidade de ser encontrada e levada pela mãe. Ela associava minha presença com a chegada iminente da Andréia, o que deixava ela extremamente ansiosa. Eu sentia que enquanto ela estivesse no hospital, eu não poderia protegê-la da mãe como deveria. Por isso, eu estava desesperado para tirar ela de lá. Mas a Lorena queria ficar com você, pois se sentia segura e bem cuidada. Ela também gostava da comida e das sobremesas do hospital, além dos cuidados que vocês tinham com ela. Eu luto para oferecer o mesmo, mas minha condição financeira não ajuda. Essa situação me entristece muito, confessou Hector, mostrando sua fragilidade com uma sinceridade tocante. A verdade era que Hector sempre soubera que Andréia, a mãe de Lorena, nunca fora uma pessoa fácil de lidar. O relacionamento entre Andréia e o pai biológico de Lorena tinha tudo para dar errado desde o início. Eles se conheceram em uma clínica de reabilitação, tentando superar suas dependências de drogas e álcool. Unidos por um objetivo comum, essa busca por sobriedade os acompanhou até o nascimento inesperado de Lorena. No entanto, ao invés de unir o casal, o nascimento da menina desencadeou uma série de conflitos. O que deveria ter sido um momento de fortalecimento do vínculo acabou provocando brigas e desentendimentos, levando o casal de volta às adições com ainda mais intensidade. A saúde já debilitada do pai resultou em uma overdose fatal poucos meses após a chegada de Lorena. Após a trágica morte de seu esposo, Andréia caiu em um abismo de depressão e recaídas. Sem o suporte financeiro que tinha antes, sua mãe, uma senhora de idade e de poucos recursos, temendo perder a filha e a neta, as acolheu em sua casa, oferecendo o pouco que tinha. Durante esse período turbulento, Andréia conheceu Hector, um homem marcado pela solidão e desilusões amorosas. Ele viu em Andréia não apenas uma mulher necessitada de apoio, mas também uma oportunidade para curar suas próprias feridas, iludindo-se ao acreditar que poderia ser o pilar que ela precisava. Casaram-se rapidamente, e Hector adotou Lorena como sua própria filha, alimentando o sonho de formar a família que tanto desejava. No entanto, Andréia resistia a qualquer tentativa de estabilidade. Ela havia prometido a Hector, antes de se casarem, que deixaria o vício definitivamente. No entanto, Andréia não só falhou em cumprir sua promessa, como se afundou ainda mais. Além do vício, ela começou a se envolver com coisas ilegais, buscando uma saída para a rotina sufocante e as responsabilidades de cuidar de Lorena, que frequentemente precisava de cuidados médicos. O que começou como pequenos delitos, logo evoluiu para crimes mais graves, arrastando Andréia para as profundezas do mundo criminal. Quando Andréia abandonou a família, deixando-os na pobreza como resultado de suas más escolhas, Hector se viu na difícil posição de criar Lorena sozinho, visto que a avó de Lorena, já frágil pela idade, havia falecido meses antes de serem abandonados. Lorena, ainda muito jovem para entender a magnitude da situação, sentia a ausência da mãe, mas via em Hector um refúgio seguro, apesar das adversidades enfrentadas. Andréia havia roubado todo o dinheiro de Hector e causado um tumulto em frente à loja onde ele trabalhava, exigindo mais dinheiro e espalhando mentiras sobre seu caráter. Nessa época, Andréia já estava sendo procurada pela polícia, mas de alguma forma, conseguiu se manter escondida até hoje. Em um dia inesperado, enquanto Hector e Lorena estavam acomodados em sua nova residência, Andréia apareceu de repente, determinada a levar a menina. Ela afirmava que cuidar de Lorena, sua filha doente, poderia lhe garantir uma pena mais branda. Andréia justificava dizendo que, se as autoridades vissem que ela tinha uma filha doente para criar, poderiam diminuir sua pena. Hector, percebendo que Andréia queria levar Lorena apenas por motivos egoístas, a expulsou sem hesitar. Nos deixe em paz, você não vai levar a Lorena daqui, ele declarava com firmeza. Enquanto isso, Lorena chorava escondida no quarto, apavorada pela tensão que se formava diante de seus olhos.
Andrea, frustrada, começou a ameaçar Hector, insinuando que coisas terríveis poderiam acontecer se ele não cedesse. Mas Hector, apesar de suas inseguranças e da constante luta contra a pobreza, se manteve firme, determinado a proteger Lorena das influências destrutivas de Andrea, mesmo sem ter a guarda oficial da menina. Essa determinação fez com que Hector e Lorena se mudassem frequentemente, buscando estabilidade, o que nem sempre era possível. Muitas vezes, Hector priorizava o pouco dinheiro que tinha para os cuidados médicos de Lorena, em vez de pagar o aluguel, o que eventualmente os levou a viver em uma casa abandonada. A luta de Hector ia além da pobreza material. Era também contra o passado de Andrea, que continuava ameaçando a segurança e o bem-estar de Lorena, a quem ele prometeu proteger a todo custo. Após revelar toda essa história que o atormentava, Hector concluiu seu relato com um tom de desabafo, dirigindo-se à doutora Raquel. Explicou que essa paranoia havia tomado conta dele, levando-o a viver em constante desconfiança e superproteção em relação a Lorena. Confessou que tinha medo o tempo todo de que algo ruim acontecesse e ele não estivesse lá para ajudar. Ele reconheceu que essa ansiedade explicava sua rudeza às vezes, sua irritação e sua relutância em abrir sua vida. Temia que, ao revelar demais, pudesse se tornar alvo de investigações e que isso resultasse em lhe tirarem Lorena. Raquel, profundamente tocada pela jornada de Hector e Lorena, não conseguiu evitar as lágrimas que brotaram em seus olhos. Tomada por sua compaixão, ela fez uma proposta que ultrapassava os limites do comum. Hector, eu tenho uma casa que deixo para aluguel de temporada, mas vocês podem ficar lá pelo tempo que for necessário. Ela ofereceu com uma sinceridade que perfurou o ambiente pesado. Lá vocês estarão seguros, longe de perigo, até que possamos resolver esta situação. Hector, cuja vida foi marcada por desconfiança e hesitação, encontrou-se diante de um dilema. A oferta de Raquel, embora genuinamente bondosa, o deixava desconfortável ao expor sua própria vulnerabilidade. Aceitar significava admitir suas limitações e sua incapacidade de enfrentar sozinho todos os desafios. Mas a saúde de Lorena era sua prioridade inegociável. Eu agradeço muito, doutora, mas o pouco dinheiro que ganho não dá para pagar aluguel, pois os remédios da Lorena são caros. Hector explicou, com palavras pesadas de orgulho ferido e gratidão relutante. Raquel, compreendendo sua hesitação, acrescentou com firmeza. Vocês podem ficar o tempo que for necessário. Não precisa pagar absolutamente nada, nem mesmo a conta de água e luz. Mas eu tenho uma condição. Quero poder visitar a Lorena sempre que eu quiser. Hector, sentindo o peso das suas barreiras emocionais quebrando, encontrou um vislumbre de esperança. Ele murmurou palavras de gratidão, enquanto lágrimas deslizavam pelo rosto. Raquel, com a voz carregada de força e consolo, garantiu a ele que estavam juntos nessa situação, e que ele e Lorena não estavam sozinhos. Esse gesto simples, mas profundo, quebrou as últimas resistências de Hector. A casa de veraneio de Raquel, antes apenas um lugar de viajantes, estava prestes a se transformar em um refúgio para corações feridos e almas exaustas. Um farol de luz na escuridão que Hector e Lorena haviam enfrentado sozinhos por tanto tempo. O maior impacto veio com a prisão de Andrea, a mãe de Lorena, cujas ações ilícitas finalmente encontraram a justiça. A revelação de seus crimes, uma lista sombria que incluía roubos, atividades ilegais e uma fuga audaciosa da lei, surpreendeu a todos, mas trouxe um enorme alívio para Hector. Não era alegria pela desgraça alheia, mas uma renovada esperança para o futuro de Lorena, agora livre da sombra prejudicial de sua mãe. Nesse período, a relação entre Hector e Raquel floresceu de uma convivência cautelosa a uma amizade sólida e profunda. Unidos inicialmente pelo bem-estar de Lorena, descobriram afinidades e um respeito mútuo que se fortalecia a cada dia. Raquel, com sua compaixão e empatia, e Hector, com sua crescente gratidão e desejo de recomeçar, encontraram um no outro um apoio inesperado. Severino, por sua vez, desempenhou um papel crucial na reintegração de Hector à sociedade. Ele usou suas conexões para ajudar Hector a conseguir um emprego de segurança em um shopping local, um passo significativo na reconstrução de sua vida. O gerente do shopping, que se tornou amigo e mentor, enxergou além do passado complicado de Hector,
reconhecendo sua dedicação e desejo de mudança. Para Lorena, a mudança foi talvez a mais doce. Voltar à escola e retomar as rotinas da infância trouxeram a normalidade tão desejada à sua vida. Pela primeira vez em muito tempo, ela começou a se sentir apenas uma criança, livre das complicações adultas que a assombravam. O passo decisivo na batalha pela estabilidade de Lorena veio quando Hector deu início ao processo legal para obter sua guarda permanente. Severino, ciente da importância de uma boa rede de apoio, apresentou Hector a um advogado amigo, especializado em casos de família. O advogado, movido pela busca por justiça e pela história de Lorena, mergulhou de cabeça no caso. Suas investigações revelaram ainda mais a profundidade dos crimes de Andrea e, mais crucialmente, seu abandono de Lorena. Armado com provas irrefutáveis, ele levou o caso ao tribunal, argumentando com fervor que Hector era, sem dúvida, a melhor chance para um futuro seguro e amoroso para Lorena. Quando o juiz concedeu a guarda a Hector, foi mais do que uma vitória legal. Foi o reconhecimento de um lar reconstruído, de um futuro resgatado das cinzas do passado. Com o apoio de Raquel e Severino, Hector estava agora preparado para oferecer a Lorena o amor e a estabilidade que ela sempre mereceu. Nem sei como expressar minha gratidão a vocês, doutora Raquel e senhor Severino. Graças a vocês, renovei minha fé nas pessoas. Revelou profundamente emocionado. Isso significa tudo para mim. Vocês foram verdadeiros anjos em nossas vidas. Concluiu com lágrimas nos olhos. Com o passar do tempo, a dedicação de Hector rendeu frutos. Estabelecido financeiramente, ele conseguiu alugar uma casa própria, um lugar acolhedor e bem cuidado, que se tornou um verdadeiro lar. Cada canto da casa refletia o amor e a dedicação que ele tinha por Lorena. O futuro parecia mais promissor do que nunca. O brilho do amanhecer, filtrado pelas janelas, trazia consigo a promessa de dias melhores, simbolizando a transformação e a esperança que agora permeavam suas vidas. E na próxima história, milionário recupera a consciência em seu próprio funeral, mas ao ouvir sua esposa dizer ao amante a seguinte frase: "Nossa, achei que nunca conseguiríamos terminar isso." Então, ele decide permanecer imóvel. Clique no próximo vídeo que irá aparecer na tela e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.